A paz de Deus esteja com todos vós. Hoje Deus dá a graça de contar aqui um testemunho ao qual o Senhor permitiu na nossa vida. Porque a vida é assim, ela é feita de momentos, quer seja bons e quer seja ruim. E em tudo nós damos glória a Deus. Eu vejo a vida como um círculo, né? Uma grande roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui mais ou menos, e outra hora você está lá embaixo. Eu estava no momento aí de uma grande fragilidade financeira, e eu com as minhas duas crianças, né? O Kelvin era pequeno, tinha 8 anos, e a Sara 2 aninhos. Mas eu passava um momento muito difícil, materialmente falando, e só o Senhor sabia a minha condição. Como a maioria das pessoas aqui que assiste aqui no canal, sabe que o meu filho mais velho, hoje com 30 anos, ele tem epilepsia de difícil controle desde quando ele nasceu. E as coisas muito difíceis, e para quem tem um filho, né, especial, sabe o quanto é difícil na parte que a gente procura um emprego, porque muitas das vezes a maior parte do nosso tempo não é nas nossas casas, é dentro de um hospital, né, acompanhando o sofrimento de um filho. E eu me lembro muito bem que eu orava a Deus. E eu aprendi também que os nossos problemas, por mais que nós passamos dificuldades, aonde que a nossa mão não alcança, a melhor opção se chama oração. Porque Deus é o único que não nos abandona. Ele vai sempre estar do nosso lado. E eu clamava muito a Deus, eu falava, Senhor, olha a minha situação. Eu estava cheia de boletos, de conta de água, de luz. As latas já estavam vazias e eu chorava muito. E eu falava assim, Deus, eu vou perecer. Eu só tenho o Senhor. Senhor, eu quero trabalhar, mas quem vai me dar um emprego, meu Deus, nessa situação? Nessa época, o Kelvin fazia tratamento em Ribeirão Preto e eu ia uma vez por mês lá nessa cidade, que não é perto aqui da minha cidade, e também eu fazia um tratamento aqui dentro da cidade, numa clínica chamada CRIA, ao qual também ele ia 2 vezes na semana, porque nessa época Deus permitiu que com apenas 8 anos de idade ele tinha aí uma depressão grave. Então eu precisei recorrer à medicina, a procurar ali uma equipe, né, com TO, psicólogo, psiquiatra, enfim, uma equipe que pudesse estar ajudando essa criança, apenas uma criança. Ele tinha medo de tudo, ele tinha medo de andar, ele tinha medo de comer. Eu estava passando uma situação muito triste, muito triste. E ali, e vendo essas necessidades tudo acontecer. E eu busquei a Deus e clamei de toda a minha alma. Falei, Senhor, é só o Senhor da minha vida. É só o Senhor que pode fazer um milagre. E a gente pensa de um jeito, né? Mas Deus trabalha de outro. E naquele dia, eu tinha ido na minha mãe ali para conversar um pouco, né? Visitar ela. E na hora que eu estava entrando no portão, porque a casa da minha mãe ela é de esquina, então a minha mãe mora na travessa, né? E a minha irmã mora aqui, ó, na esquina, o portão, mas é o mesmo quintal. E eu estava entrando na minha irmã, procurando a minha mãe. E tinha uma loja, ainda existe até nos dias de hoje, em frente ao portão da casa da minha irmã. E na hora que eu pus o pé para entrar dentro do portão, eu escutei uma voz falando, Raquel. Aí eu olhei para trás, era a dona daquela loja. E ela pegou e falou assim para mim assim, Raquel, eu estou procurando uma pessoa que queira trabalhar um serviço temporário. É só dezembro. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, ô Isabel, eu queria muito e eu preciso muito, mas você sabe um pouco da minha história, porque como ela é vizinha ali da minha mãe, né? Então assim, muitas das vezes
o SAMU vinha socorrer, né? Então ali presenciava um pouco da nossa história. E eu falei assim, você sabe a minha situação, eu tenho o Kelvin, né, que tem problema de saúde, e eu preciso sempre estar acompanhando ele. Ela falou assim, não, Raquel, eu sei da sua situação, mas como é dezembro, a gente dá um jeito. Eu falei, Isabel, não vai ter jeito mesmo. Olha, eu precisei recorrer à medicina para ele fazer o tratamento com psicólogo, psiquiatra, porque ele tá com depressão grave. Então, eu preciso acompanhar ele, porque a van vinha buscar aqui na cidade, para quem conhece, nessa época, o CRIA, né? Há 22 anos atrás, a van vem buscar os pacientes e as mães não acompanham. Mas como o estado dele era grave, eu tinha que ir fazer esse acompanhamento. Aí é 2 vezes na semana, na quarta e na sexta, eu falei pra ela. Então não tem como. E eu falei, tem uma vez no mês que eu tenho que ir em Ribeirão Preto. Aí ela pegou e falou assim, não tem problema. Não tem problema, quando você precisar sair, nós vamos te liberar. Aí eu ainda tornei a questionar, falei, Isabel, deixa eu falar uma coisa pra você. Na quarta e na sexta, a van vem me buscar às 3. E eu só volto às 5. Ela falou, não tem problema, você pode ir. Mas ali, quando aquela pessoa saiu de perto de mim, ela falou, você pode começar amanhã? Isso já era o mês de novembro. Ela falou assim, pra gente te treinar. Aí eu falei, não, posso sim, eu posso estar indo sim. Gente, quando ela saiu de perto de mim, que eu entrei pra dentro, mas eu chorava tanto. Eu falava, Deus, é só o Senhor que pode fazer o impossível. É só o Senhor que pode entrar no coração do homem e da mulher. E ali, uma felicidade tão grande. Perguntei minha mãe ali se ela poderia me apoiar naquele mês, né? Ao qual ali Deus ia permitir de estar ficando ali treinando e pro mês seguinte estar trabalhando naquela loja. E minha mãe, lógico, né, apoiou, e ali eu já vi a mão de Deus. Eu já sabia que eu não ia perecer, eu já sabia que as minhas contas eu ia poder pagar, eu já sabia que eu ia poder comprar o pão de cada dia. E ali eu fiquei assim, sabe, chubilhando a presença de Deus. Pra mim era muito, era muito. E no outro dia eu chegando, ela veio conversar comigo, né, pra poder falar sobre o salário. E é o salário do comércio, lojista, né, o salário de vendedora. Eu me lembro que na época era 500 e pouco. E ela falou, tá bom pra você? Pra que seja justo, eu vou te pagar o salário do comércio, porque dentro da loja tinha 3 funcionários, né? Contando com ela. Era ela, a irmã dela e uma outra funcionária. Ela falou assim, pra ser justo com você, como as pessoas aqui, eu já tenho a loja, as pessoas já nos conhecem, então já tem uma certa clientela, então, como se diz, né? Poucas pessoas vão me procurar. Mas pra você tá bom desse jeito? Pra mim era muito, gente. Pra quem não tinha nada, o pouco se torna muito. Pra mim, vocês não têm noção da felicidade. Eu ver na mão, porque quando isso acontece, você vê o operar de Deus na sua vida. Você vê que o maior poder do homem e da mulher na terra se chama oração. E quando uma oração toca no sentimento de Deus, não tem nada que Deus não possa fazer. E assim eu comecei ali a treinar naquela loja. E chegava os dias de eu ir fazer o tratamento com o Kelvin, eu ia, voltava, e quando era o dia de eu ir para Ribeirão Preto, eu também ia. Mas para honra e glória desse Deus, que Ele é o Deus, que é o mesmo Deus que permite a gente ser humilhado, mas é o mesmo Deus que também faz a exaltação. Durante esse tempo que eu fiquei nessa loja, Deus foi comigo. Não porque eu tenho uma coisa, porque de mim mesmo eu não sou nada. Eu não tenho nada, mas o meu Deus tem tudo. Eu louvo e agradeço a Deus. Que ali, quando começou aquelas vendas, naquele mês de dezembro, que em novembro eu fui treinando onde que estavam as mercadorias nas prateleiras, né? Porque lá é uma loja do 0 ao infanto juvenil, então eu tinha que decorar todas aquelas, onde que estava tudo para não ficar perdida.
Mas eu louvo e agradeço ao meu Deus, que ali no mês de dezembro eu já estava ali treinada para trabalhar. E ali as pessoas iam até a mim. Eu ficava na porta da loja e ali Deus me deu um carisma e eu começava a conversar com os fregueses na rua. E muitas das vezes as pessoas falavam assim, nossa, eu gostei tanto de você, você é uma pessoa tão educada. Eu nem ia entrar na loja, mas eu vou entrar. Às vezes eu ia atender, eu começava a conversar e falar das coisas de Deus sem eu perceber. Porque quando Deus toma um homem ou mulher na terra, não é nós mesmos, é Deus que usa nós. E ali eu começava a falar as coisas de Deus. E ali as pessoas saíam dali jubilhando. E ali aquela loja foi aumentando ali as vendas. E quando chegou ali para acertar, né, no final de dezembro, e eu toda feliz, né, de estar ganhando aquele salário, aí a Isabel me chamou para conversar. E ali eles fizeram ali, sabe, um resumo do mês, né, que faz um balanço de quanto que foi a venda à vista, a prazo, né, de qual foi a venda. Para honra e glória do meu Deus, porque como eu disse, não fui eu sei que foi Deus. Foi Deus que fez isso por mim. O que Deus permitiu que eu vendesse, juntando as 3 funcionárias, eu ainda consegui vender a mais do que as 3 funcionárias para honra e glória do meu Deus. E aqui a mulher ficou louca comigo. Ficou louca. Falou, olha, Raquel, nós está querendo te fazer uma proposta. Você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu falei para ela, olha, Isabel, eu quero muito. Eu gostei muito de trabalhar aqui. Gostei muito mesmo. Só que, como eu disse para você, eu não posso abandonar o tratamento do meu filho. Eu louvo e agradeço a Deus que ali ela falou, não tem problema, você não vai abandonar. Quando você precisar, o tempo que seja necessário para você fazer o tratamento, para socorrer o Kel, se ele passar mal, se ele cair, você tem toda a liberdade para fazer isso. E eu louvo e agradeço a Deus, que eu achei que era impossível eu poder trabalhar nessa situação. Eu fiquei nessa loja 5 anos. Para mim, foi um dos melhores empregos que eu já trabalhei na minha vida, porque eu vi que foi Deus que me colocou ali naquele lugar. Tanto para exaltar aquela pessoa que tinha um coração bom, porque tem um coração bom, né? Tinha não, porque ela é viva ainda, né? Tem um coração imenso. Assim como também Deus me exaltou e também foi um socorro presente na vida de muitos. Tudo isso para que o nome de Deus venha hoje ser glorificado e eternamente, porque o nosso Deus, ele não muda, né? Então sempre tem que ser glorificado. Sempre é ele na nossa vida e na vida daquele que crê. E é só até que hoje que Deus dá para me contar esse testemunho. Às vezes tem alguém aí passando por um momento difícil, né, achando que vai perecer, ou às vezes até mesmo com necessidade, né, de alimento, né, com a sua dívida, ou por uma enfermidade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu conheço. O Deus do milagre, o Deus do impossível. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos.